Filosofia e Catolicidade, Pílulas de Sanidade para ouvir no trânsito. Leitura comentada de autores que tratam de temas filosóficos a partir da tradição católica. No episódio de hoje, como anunciamos no último, de número 9, trataremos do tema o gigantismo, ou o que é o gigantismo, que é um capítulo ou um artigo do livro Três Alqueires e uma Vaca, de Gustavo Corsão, acerca de Chesterton e seus conceitos, e também acerca dos comentários de Corsão às teses de Chesterton. Eu inicio então a leitura do capítulo, que é o nosso episódio de número 10. O gigantismo. Diversos amigos que partilham comigo o amor pela Igreja de Cristo e o horror pelo capitalismo, pelo fato de estar mais ou menos divulgada e aceita a oposição entre socialismo e capitalismo, que provém de uma falsa perspectiva, vivem a procurar ou o que seja cristãmente admissível no socialismo ou o que exista de mais socialmente avançado no catolicismo. Num ponto, eu dou razão a esses amigos. A designação de socialista tornou-se vaga e vagamente simpática na suposição de significar o interesse pelo pobre. Nesse caso, eu concordo inteiramente com o interesse real e vital de oferecer nossa simpatia aos que padecem em nome da justiça. Poderia dizer, parodiando Chesterton, que pouco me importa o nome que tenha a filosofia desses equivocados que se dizem socialistas, mas estremecem por uma virtude moral. Há, entretanto, um imenso perigo em não se importar com os nomes das coisas. Pode acontecer que, na hora de tomar uma decisão prática, no momento do maior calor de justiça, o indivíduo entre numa porta cuja tabuleta ostente o nome que ele se habituou a associar aos seus sonhos de um mundo melhor. Há no homem um inveterado costume de acompanhar sinais simples, bandeiras, estandartes, tabuletas ou cruzes. Um sinal pode ser um sinal de vitória. Uma tabuleta pintada pode ser vista numa tarde de ardor socialista como uma bandeira multicor, onde todos os anseios da humanidade estão condensados e misteriosamente simplificados. Além disso, outro inveterado costume do homem é o de contrair costumes inveterados, isto é, de continuar o que começou, sendo fiel ainda mesmo aos maus passos. Por isso, facilmente, o equívoco de uma tabuleta pode ter consequências tão funestas como o equívoco de uma escolha pouco refletida no casamento. A conclusão dessas digressões é que não se deve jogar com a palavra socialismo e que não se devem desprezar as definições das coisas. O marxismo fala em etapas em vez de dar definições e nega o primado da palavra, porque sua arregimentação especula exatamente com essa tendência que o homem tem de crer nas palavras. Mas o ponto que mais me interessa agora, e para o qual invoquei meus bons amigos, é outro. Diz respeito a uma preocupação que eles têm de mostrar que o catolicismo não é um aliado do capitalismo. Ou melhor, diz respeito ao método que adotam a partir dessa preocupação. Insistem nas restrições que nossa doutrina opõe à propriedade privada e advogam a mais ampla possível socialização dos meios de produção, ressalvando, embora, os objetos de uso próprio, como o lápis, a roupa e talvez a casa. Ora, essa posição é antidistributivista e ouso dizer, até onde posso ir, que não corresponde perfeitamente à nossa doutrina. Eu prefiro dizer, para mostrar nossa oposição ao capitalismo, que defendemos o direito da propriedade privada e que, por isso, somos anticapitalistas. Desejamos a difusão da propriedade e, por isso, somos anticapitalistas e antissocialistas. Batemo-nos pela propriedade, repetirei 1000 vezes depois de Chesterton, mas pela pequena propriedade, isto é, por aquela que tenha a medida do homem. Na teoria de um de meus amigos, deveríamos aderir corajosamente à socialização dos meios de produção, ressalva feita dos objetos de uso pessoal e com a compensação de ordem espiritual concretizada na liberdade de imprensa, na liberdade de culto, no maior incentivo das ciências e das artes. Ora, se buscarmos para esse problema uma analogia com o ascetismo,
concluiremos que é lícito abandonar as coisas mais remotas para defender as mais próximas. A pobreza é um atletismo. O abandono de bens distantes, o abandono individual, pessoal, visa a maior perfeição individual e pessoal. Entre parênteses, e se alguém disser que o desejo de perfeição dos elementos de uma sociedade que desejamos mais perfeita é uma forma de egoísmo, então eu nem saberei responder, havendo certas objeções que são realmente irrespondíveis. Fecha parênteses. Voltando ao assunto da socialização, eu diria, de modo ligeiramente diferente, que admitimos a socialização dos meios de produção de tal ou qual maneira para consolidar a retaguarda da propriedade privada. Não se trata de admitir um mínimo para socializar um máximo, mas de socializar para assegurar esse mínimo. O equilíbrio da socialização, por meio de coisas chamadas espirituais, tem um certo sabor marxista. Quanto a mim, nunca me consolaria se perdesse minha casa numa cidade perfeita, onde tivessem lugar os mais famosos concertos do mundo. Ouso dizer que não a trocaria mesmo pela liberdade de culto, porque se a perdesse, não por minha própria incapacidade de guardar, mas por decreto, já me sentiria numa Babilônia e dentro de uma perseguição religiosa. Não há, de fato, liberdade de culto onde não há liberdade de morar. Cada casa de cristão é uma filial de matriz. O verdadeiro equilíbrio nesse problema que está traçado no plano natural tem de ser encontrado nesse mesmo plano. Não me falem em compensações espirituais, porque eu estimo as leis da matéria, a boa ordem natural e o verdadeiro primado do espírito, que deve abranger todo o conjunto e não ficar como um braço de alavanca. O verdadeiro equilíbrio da socialização de certas coisas, se por isso entendermos a copropriedade das organizações necessariamente grandes, só pode ser obtido pela consolidação da pequena propriedade privada. Se a socialização não visa a esse ideal, se não se orienta toda para que cada homem tenha sua casa, maior ou menor, se não tende a manter, guardar e aumentar o domínio sobre as coisas e o direito de dar nome aos seus animais domésticos, então, pelo amor de Deus, para que servirá essa socialização? A ideia é esta. É um absurdo que um só homem possua um serviço de bondes ou uma companhia telefônica. Porém, mais absurdo ainda, terrivelmente mais absurdo, é que um homem não possua uma casa. E que não a possua, embora viva sonhando com ela e passe os domingos a riscar em papel quadriculado plantas que nunca serão plantadas na boa terra que nos foi dada, e que não a possua, voltando, porque o homem que possui a companhia de bondes possui também todas as casas. Vamos, pois, retirar ao homem dos bondes seu ilegítimo bem. Vamos despojá-lo dos apartamentos que aluga. Vamos entregar as coisas que sejam indivisíveis a um regime de copropriedade. Mas vamos fazer isso, por bem ou por mal, para que aquele outro homem que hoje passa os domingos a riscar fantasmas de casas, vá um dia, num domingo, com a mulher e os filhos, num local, num chão, e possa apontar com a biqueira do guarda-chuva: aqui é o quarto das crianças. De outro modo, estamos todos doidos a desejarmos coisas que não são desejáveis e que não aproveitam a ninguém. Um banqueiro, e talvez alguns bancários, lendo essas páginas, conceberá um superior desdém por todo esse debate e mal verá a enigmática diferença entre os dois enunciados da mesma questão. Há uma superstição que atribui à filosofia uma absoluta inutilidade prática. Ora, não há nada mais prático do que uma filosofia, não há nada mais prático do que uma distinção. É por força das distinções e das boas definições que tomamos um ônibus ou escolhemos um prato, e é pela força e mérito de uma filosofia prática que podemos conhecer a boa tendência a ser transformada em ação prática, cada vez que a contingência da vida e do convívio nos afrouxa um pouco os laços. Com a fórmula do meu amigo, a tendência seria a da socialização. Com a minha, a tendência será a da propriedade privada e distribuída. A diferença será mais clara se dermos um exemplo. A equipe dos socializadores andará pela cidade procurando o que há ainda para ser socializado, tal como acontece com o sujeito que compra um pincel e uma lata de tinta para fazer um retoque em casa
e fica subitamente possuído pelo demônio da pintura, cuja tendência é o alastramento indefinido. Ao contrário, a outra equipe, à qual desde já prometo meus serviços, procurará saber o que não deve socializar. Já se vê que minha tendência é centrípeta, a do meu amigo, centrífuga, e é isso o que lhe censuro. Chesterton manifestou, sempre que pôde, um acentuado horror pelo gigantismo. Eu professo horror igual, e com razões mais pessoais do que ele, tendo experimentado na carne, nos olhos, na razão, na memória, na vida, a insanidade de um Estado centralizador. Ele conheceu o capitalismo, eu conheci o exótico socialismo que, uma vez plantado, deu e vicejou nesta graciosa terra. Mas devo reconhecer que um regime de copropriedade, para evitar a palavra socialização, que me parece inseparável da ideia de ditadura, será aplicável e bom em certas coisas, a fim de consolidar outras. O critério é muito simples. Há coisas naturalmente pequenas e coisas naturalmente grandes. Um ponto de cigarros é um negócio naturalmente pequeno, pois em 2 metros por 3, o negociante de cigarros atinge uma perfeição de forma, tendo em número razoável, para a procura, todas as marcas existentes. Um ponto de cigarros monumental com 300 metros de fachada não é mais perfeito que o pequeno. Não passa de uma porção de pequenos pontos que se aglutinaram num só, perdendo a independência de forma e, em consequência, o grande é menos perfeito que o pequeno. Já o mesmo não se pode dizer de um serviço de bondes. Seria inteiramente extravagante pretender que cada um tivesse o seu bonde. Uma fábrica de pregos ou de rádios ou de locomotivas exige uma quantidade de máquinas e uma organização só compreensível em ponto grande. Cada coisa tem um tamanho adequado à sua natureza, assim como na zoologia e mesmo na botânica. E a regra para qualquer negócio humano é esta: quanto mais próximo estiver o seu tamanho do tamanho do homem, mais adequado é esse tamanho e mais perfeita é a forma. Mesmo no caso das fábricas de bondes ou de locomotivas, há um limite justo, como para as baleias e para os elefantes. A concepção industrial de nossos dias se baseia em 2 ideias que não encontram sustentáculo em nenhuma analogia natural ou sobrenatural e que só podem ser realizadas nos pesadelos. A primeira ideia é que uma coisa é tanto melhor quanto maior. A segunda é que, entre as coisas a serem feitas, deve-se começar pela maior. Qualquer psiquiatra dirá logo onde é que florescem, com um estuante e tropical esplendor, essas 2 ideias, e qualquer canceroso sabe que não há vantagem nenhuma no gigantismo. O distributismo de Chesterton é uma campanha contra o gigantismo, é uma terapêutica contra o câncer social. Ele insiste no valor social e moral da pequena propriedade e do pequeno negócio, e na supremacia do rural sobre o industrial. No trabalho agrícola, efetivamente, não há nenhuma razão para aglomerar as pequenas propriedades numa fazenda totalitária e monstruosa. Uma batata não é como prego, um objeto que passa por 20 ou 30 máquinas até chegar à seção de embalagem. Um homem sozinho pode plantar batatas, literalmente ou figuradamente, mas só com enorme trabalho chegaria a fazer um prego que sairia custando o preço de um martelo. É verdade que se pode usar o mesmo raciocínio e dizer que a aplicação das máquinas agrícolas tornará também a batata muito mais barata. Pode-se dizer isso, se quiserem, mas não é verdade. Ou pelo menos está muito longe de ser tão justo como no caso do prego. Quem insiste muito na socialização das terras e na mecanização do trabalho agrícola só o faz por causa de sua filosofia e da tendência que ela imprime a todos os seus julgamentos, e não por causa da batata. O que ele quer é socializar, assim como outros querem colecionar selos, jogar pôquer ou impor uma ditadura. Posso dar ainda um outro critério que me parece útil nesses problemas. Se uma empresa qualquer pode ser dividida em partes homogêneas, ela deve ser dividida, e está errada enquanto não for dividida. O aspecto característico de uma fábrica é a falta de homogeneidade entre as diferentes seções. Aqui se fura, ali se forja, acolá se pinta, e assim por diante. Ao contrário, o campo é uma coisa fortemente homogênea. Aqui, ali e acolá, a perder de vista, germina a mesma semente. Logo, no campo pode ser realizado o verdadeiro padrão de pequena propriedade.
Não digo que nos limitemos a 3 alqueires e uma vaca, mas digo que a fazenda ideal é aquela que representa na terra a extensão de uma família. A fazenda ideal é aquela que pai e filhos possam semear e colher. A propriedade rural é o campo magnético de uma casa. É a aura que circunda uma mesa posta. É o domínio que pode ser dominado. O argumento dos gigantistas consiste em demonstrar com álgebra e trigonometria que as mesmas máquinas e a mesma administração podem servir em extensões enormes. É claro que um trator, andando em linha reta, pode atravessar uma província entre um nascer e um pôr do sol. Mas na lavoura, as máquinas andam em zigue-zague, procurando fazer o que os geômetras reputam impossível, isto é, cobrir uma área com um sulco. Por isso, um trator já terá muito o que fazer dentro de uma área pequena. Quanto à economia da administração, eu devo dizer que o argumento é simplesmente estúpido, porque consiste em admitir que a administração não custa nada e que permanece a mesma quando cresce o número de elementos. Ora, não só ela cresce, como cresce numa razão mais forte do que o número de elementos. Não fosse assim, o reino animal nos proporcionaria exemplos estranhos. Todos os animais cresceriam indefinidamente para aproveitar os olhos ou os ouvidos. A conclusão a que desejo chegar com Chesterton é que a propriedade rural é a última empresa a ser socializada, se alguma coisa deve ser socializada, e essa era certamente a opinião dos kulaks. Apenas uma nota de rodapé: os kulaks eram camponeses prósperos e donos de extensas fazendas no Império Russo, que empregavam trabalho assalariado em suas atividades.